Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4. Vamos fazer a leitura desse capítulo, que são 16 versículos. Hebreus, capítulo 4. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra que está disponível para nós, pela oportunidade que temos de mais uma vez estar na tua casa, cultuando ao Senhor e desejosos de ouvir a tua voz. Te pedimos, fala conosco, Pai. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. A palavra da verdade que liberta do erro, do engano, que ela seja ministrada a todos nós e que possamos dar ouvidos a ela. Ela que é o nosso alimento espiritual, possa ser servida esta noite a todos nós e possamos dela alimentar o nosso espírito para a transformação da nossa vida. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço tua graça, tua misericórdia, eu clamo pela unção do Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo a tua palavra seja anunciada, quebre barreiras e chegue a cada coração. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto em Hebreus, capítulo 4, pela manhã, nós lemos ali o finalzinho do capítulo 3 da mesma carta, um texto em que há uma advertência à obediência. E agora no capítulo 4, o autor de Hebreus, ele fala do descanso de Deus. Esse é o tema
desse capítulo, a entrada no descanso de Deus. A boa nova do Evangelho, né? Nós dizemos Evangelho é a boa nova, ou seja, é a boa notícia. E essa boa notícia é diferente de todas as outras religiões. Se você olhar para todas as religiões do mundo, normalmente todas elas exigem do homem algum trabalho. Exigem do homem que ele faça algo para merecer outra coisa, para merecer o favor do Deus a quem ele serve. E a Bíblia Sagrada coloca para nós um evangelho que é totalmente diferente desse conceito. A Bíblia diz para nós que Deus trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia mostra em muitos lugares que o evangelho, a boa nova, realmente é nova, porque é diferente de tudo que nós vemos em outras religiões. Nas outras religiões, o homem trabalha para aplacar a ira de Deus. E no Evangelho, Deus nos chama a descansar nele. Isso é completamente inusitado, é completamente diferente de qualquer conceito religioso que a gente veja por aí. O problema é que às vezes a própria mensagem do Evangelho é deturpada. E aí se coloca uma carga sobre as pessoas, ao invés de ouvir o que Deus está dizendo, nos chamando a descansar nele. Então o Evangelho é um chamado para descansar em Deus. E disso deve se originar toda a nossa postura, toda a nossa forma de se relacionar com Deus, todo o nosso comportamento tem que derivar desse conceito. Deus me chamou para descansar nele. A minha fé, a minha religiosidade não pode ser um peso para mim, não pode ser um sacrifício, não é mais sacrifício a ser feito, porque Jesus fez todo o sacrifício necessário. O que eu preciso entender e aprender é a descansar em Deus. Esse é um convite que é feito em todas as Escrituras, até antigamente, como o autor de Hebreus cita aqui, ele está falando exatamente para o povo judeu, que conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, e ele está lembrando que isso já não é novidade, que Deus sempre chamou o homem para descansar nele. Então a salvação é um convite ao descanso de Deus. E por quê? Porque o homem está cansado do pecado. O pecado cansa, irmãos. O pecado sobrecarrega. O pecado é um peso sobre a vida das pessoas e que as arrasta para o pior, para o mal. E esse peso é levado muitos anos, por toda a vida de algumas pessoas. E Jesus está sempre chamando essas pessoas a trazer a Ele seus fardos, seus pecados, para descansar nele. E o descanso vem exatamente do fato desse peso ser tirado. Dessa culpa que assola o homem, não há nada pior do que o sentimento de culpa. E isso pesa na vida da pessoa. Então o descanso vem do fato de que eu tenho a consciência de que em Deus fui perdoado pelo que Jesus fez por mim. Isso traz então a leveza, isso traz então a tranquilidade e não o peso que certamente as religiões colocam sobre as pessoas. Então, esse é o convite. E é isso que o autor de Hebreus enfatiza nessa carta, especialmente aos hebreus, aos crentes judeus que não tinham essa noção da palavra de Deus em relação ao descanso. Mas esse convite ao descanso, como ele mesmo vai dizer aqui no meio do capítulo 4, também é um convite a trabalhar para Deus. E aí que talvez alguns achem que há uma contradição, porque ou eu descanso ou eu trabalho. Assim é no mundo, né? Você tem os dias de trabalho e você tem os dias de descanso. Mas descansar em Deus é também estar disponível para Deus. É também estar apto para fazer a sua obra. Então Deus, aqueles a quem salvou, também designou uma tarefa, também deu uma missão que deve ser feita, mas não como um peso, mas não como algo também que sobrecarrega. Nosso relacionamento deve ser leve. E aí a grande questão, será que aquilo que eu creio, será que a igreja que eu frequento, será que a fé que me foi apresentada, ela me leva a descansar? Ou ela me leva a carregar ainda um peso maior do que eu tinha quando vivia no pecado?
Então é essa a mensagem do Evangelho que deve ser pregada e precisa estar de forma bem equilibrada, entendida por cada um de nós. Descanso em Deus, mas trabalho para Ele. Descanso no Senhor, mas faço a sua vontade. Não vivo em desobediência, mas vivo para o Senhor, como o autor de Hebreus vai nos dizer ao longo desse texto. Então, ele começa aqui nos explicando para quem é este descanso. Esse descanso tem um público-alvo. Quem é esse público-alvo? Veja o versículo 1. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, ou seja, há uma promessa de você descansar em Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, ou seja, não entrou nesse descanso que foi proposto, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o Evangelho. Nós ouvimos o Evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Todos ouviram a mesma palavra, todos ouviram o mesmo Evangelho, a mesma boa nova, mas um grupo se diferencia do outro, porque um grupo ouviu e creu, o outro grupo apenas ouviu. Se eu apenas ouço, isso não transforma a minha vida. Mas se eu ouço e creio, então eu mudo o meu viver. Porque a fé sem obras é morta. Então, ao crer, eu transformo a minha vida, as minhas ações e as minhas reações. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, ele está dizendo que esse descanso é para aquele que ouviu e aquele que creu no que ouviu. Esse descanso é para a igreja. Esse descanso é para o crente no Senhor. Esse descanso é para aquele que acredita em Deus, por aquele que ouviu a pregação do Evangelho e acreditou nela. Então, esse descanso pertence a nós. E como ele diz no verso 2, não basta apenas ouvir o Evangelho. Veja, a fé vem pelo ouvir, como falamos até hoje pela manhã. Isso gera fé no meu coração. Mas há muita gente que ouve e não crê. Há muita gente que vai ouvir a mesma mensagem, vai ouvir a mesma pregação, mas não vai acreditar nela. A palavra que ouviram não lhes foi proveitosa, porque não foi acompanhada pela fé. Então eu preciso ouvir e eu preciso crer. Mas uma coisa que chama atenção, a quem está falando o autor? Ele não está falando para o mundo. Mais uma vez, como vimos aqui pela manhã, ele está falando para a igreja. Ele se refere aos irmãos. Então veja, ele não está falando no mundo de que alguns creem no Evangelho, outros não. Ele já está falando para a igreja, para uma segunda etapa, para aqueles que a princípio creram, para aqueles que a princípio tiveram uma experiência com Deus. Então ele está falando para a igreja, e esses dois grupos estão juntos na igreja. E veja o que ele diz no verso 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Então ele diz, todos recebemos essa promessa, mas alguns de nós têm falhado. E ele diz, temam a aparência que isso pode ter. Temam as consequências que isso pode gerar. Ou seja, estamos todos na igreja, ouvimos todos a mesma palavra, mas ela funciona para uns e não funciona para outros. Porque ela é acompanhada por fé em alguns e em outros por dureza de coração, como ouvimos também hoje pela manhã. Então, queridos, fica aqui evidente para quem é esse descanso e como ele se manifesta e como na igreja nós podemos ter os dois grupos juntos, aqueles que creem e aqueles que não creem. Foi o tema do que falamos hoje pela manhã. Se você não ouviu, depois ouça. Crentes incrédulos. Por mais contraditório que isso possa parecer. Porque crente diz que nós cremos, mas ao mesmo tempo temos a atitude do incrédulo. Eu sou qualificado como crente, mas a minha vida
é de incrédulo. E isso está relacionado a como o meu coração recebe a mensagem, a semente que é semeada por Deus, o evangelho da salvação. E aqui ele diz, ambos vão ouvir a mesma palavra, mas só em alguns ela será proveitosa, porque aqueles que creem, esses de fato entram no descanso de Deus, mas aqueles que não creem, de maneira nenhuma podem entrar, como está no versículo 3. Veja, nós que cremos, entramos. Agora olha o que Deus tem dito, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A quem ele diz isso? Aqueles que não creem. Os que não creem não podem entrar no descanso de Deus de maneira alguma. Então nunca terão, nunca experimentarão esse descanso que é proposto para aquele que acredita na palavra de Deus. E o que de fato significa esse descanso? O autor de Hebreus continua nos explicando. Ele diz no verso 4, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Nesse versículo ele está tentando nos explicar do que consiste este descanso. Um descanso das obras. Um descanso das obras e usando como Deus o exemplo, não é, que ele deu a respeito do 7º dia e diz para nós agora, igreja, que temos que descansar das nossas obras. O que será que é isso, né, irmãos? Talvez aí gere muita confusão na cabeça de alguns. Como eu descanso das minhas obras? Eu não confio em mim mesmo. Eu não confio na minha própria capacidade. Eu não confio na minha própria santidade. Eu não confio nas minhas realizações, naquilo que eu consigo realizar, naquilo que eu posso fazer, embora deva fazer. Fé sem obras é morta, mas eu não sou salvo pelas obras. Não é isso que Paulo ensinou? Existe uma contradição entre Paulo e Tiago? De maneira alguma. Paulo está ensinando que ninguém é salvo pelas obras. Mas uma vez que sou salvo para boas obras que Deus de antemão preparou. Mas não são elas que me garantem salvação, não são elas que me garantem um lugar no céu, não são as minhas realizações que me levam à presença de Deus. Todos nós fomos levados à presença de Deus por aquilo que Cristo fez. O próprio autor de Hebreus diz isso, que quando Cristo então entregou a sua vida, o véu foi rasgado. E agora temos livre acesso a Deus. Não é porque fizemos um dever de casa, não é porque realizamos grandes obras, mas é pelo que Jesus fez por nós. Ele fez toda a obra. Então, embora eu saiba que tenha que fazer boas obras, não são nelas que eu confio. Não é na minha capacidade que eu confio. Então o descanso de Deus é o descanso das obras. É o descanso daquilo que Cristo fez por mim. Ele cumpriu a lei, como ele mesmo disse, não vim revogá-la, eu vim cumpri-la. Mas ele veio cumpri-la por cada um de nós, que somos incapazes de cumprir. Veja, o homem tenta cumprir a lei desde que ela foi estabelecida. Os judeus separaram 618 mandamentos na lei de Deus. Eu te pergunto, qual é o judeu? Qual é o homem que cumpre todos eles? Que consegue cumprir a todos eles? Qual é o homem que é perfeito e que está tranquilo no seu procedimento? Nenhum de nós. Por isso, descansar em Deus significa o cumprimento da lei em Cristo. E cumpriu por nós tudo aquilo que de nós era esperado. E perdoou os pecados sem que nenhum de nós fizéssemos por merecer. Esta é a graça que nos dá aquilo que não merecemos. Esse é o conceito da salvação e esse é o conceito do descanso. Mas quando eu não entro no descanso, eu continuo lutando por mim mesmo. Eu continuo querendo conquistar com as minhas forças. Eu continuo achando que Deus está interessado no meu desempenho para me dar algum tipo de promoção ou premiação. De repente, para comprar um lotezinho no céu. Talvez até algumas igrejas ensinem dessa forma.
E você tem que fazer alguma coisa para conquistar o favor de Deus e ganhar algo dele em troca com o seu trabalho. Isso não é o descanso de Deus. Então essas pessoas ouviram o Evangelho, mas não creram nele corretamente. E é por isso que não entram no descanso. E é por isso que hoje nós encontramos uma geração de gente que até está na igreja, mas não está em paz. Mas não está em paz com a consciência, não está descansando no Senhor, não está tranquilo na presença de Deus. Sua fé, sua religião a coloca sempre em conflito, está sempre com medo de alguma coisa. São aqueles também que ensinam a perda da salvação, não é? Qualquer coisa você vai perder, cuidado, olha, toma cuidado aí que você pode perder. Como se a salvação não fosse feita por Deus, fosse conquistada por cada um de nós. Como se fosse mérito nosso. E alguns até entendem que sou salvo pela graça, mas me mantenho salvo pelo meu esforço. Me mantenho salvo pelas minhas obras. Completamente incoerente com aquilo que ensina a Bíblia. O mesmo Deus que salva é poderoso para me manter. É poderoso para me sustentar, como diz a Bíblia. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus é poderoso para salvar, Deus é poderoso para manter. Deus é poderoso, queridos. Mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor, aprender que Ele cumpriu a lei por nós, aprender a ouvir o convite de Jesus lá em Mateus 11, 28, vamos ler lá, Mateus 11, 28, que Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A quem Ele estava falando? A todos. O público que o ouvia naquele momento era em sua maioria judeus, conhecedores da palavra, conhecedores da lei. E ele está dizendo para eles, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Do que estão cansados? Do que estão sobrecarregados? Da mesma coisa que hoje todos estão. Pecado, desobediência, vida torta, isso cansa, não é? Ou então, tentativas de obedecer a uma lei que não conseguem cumprir, tentativas de se policiar, de se controlar, de se autorregular, que não conseguem executar, e isso cansa, e aí Deus diz, olha, venha você que está cansado, sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Eu vou aliviar você, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aí eu pergunto, quando você encontrou com Cristo, quando você ouviu o Evangelho da salvação, quando você creu nesse Evangelho, você descansou em Deus? Você desistiu de lutar? Você desistiu de tentar salvar a si mesmo? Quantas pregações minhas aqui evangelísticas você já ouviu, em que eu insisto em dizer que antes do homem ser salvo, ele precisa deixar de tentar se salvar. Ele precisa deixar de tentar salvar a si mesmo, por sua obra, por seu esforço. Porque a coisa que as pessoas mais usam para recusar a mensagem do Evangelho é essa. Eu não sou ruim, eu não sou tão mal assim, existe gente pior do que eu, sempre se desculpando, sempre tirando o corpo fora, sempre achando que há em si alguma vantagem, ou então tentam desesperadamente serem pessoas boas, fazer caridade, ajudar os outros, porque isso vai garantir a minha vaga no céu. Então Jesus não precisava ter morrido para essas pessoas, já que elas conseguem com seu comportamento conquistar aquilo que Jesus conquistou por nós, a salvação. Então, quando eu desisto de lutar, quando eu reconheço que não posso por mim mesmo me salvar, eu descanso em Deus. Esse é o propósito da salvação, não somente te perdoar, mas te dar descanso, te dar paz, como Jesus disse nesse texto a todos. Ele disse, vinde, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, aquela peça que se coloca em cima do boi para conduzir o seu caminho, parece um peso, né? Parece um fardo. Mas aí ele vai explicar aqui no texto, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é pesado seguir a Cristo. Não é pesado ser cristão. É leve. Não é sobrecarga de novo.
E olha o que alguns hoje fazem com o Evangelho, que algumas igrejas ensinam, meus irmãos, é peso sobre a vida das pessoas. É peso pesado mesmo. É condução coercitiva, não é? É imposições, em cima de imposições, a palavra é para ser anunciada. E você toma ela para você, crê nela e muda a sua vida. Mas Deus te dá descanso, mostrando para você o principal conceito do Evangelho, a graça de Deus. Por mais que você tente, como diz a Bíblia, por mais que você tente se limpar dos seus pecados, a palavra de Deus diz, nem com potassa, se você esfregar sapólio em você, o pecado, a mancha dele não sai. Se Deus não tirar, você não consegue tirar sozinho. Se Deus não perdoar, você não compra o seu perdão por nada do que você faça. Esse é o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça, que eu preciso crer e ao crer descansar. Ao crer, entregar ao Senhor a minha vida, como diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais. Mais, ele fala, o que é o mais? O mais é o resto todo, irmãos. O mais é o resto todo. Isso é ou não um descanso? Hein? Pensa bem, isso é um descanso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto? O resto deixa com ele. Essa é a chamada do Evangelho. Mas você descansa nele, você crê nele, você vive nessa completa dependência dele, toma sobre você o seu jugo que é suave, que é leve, e vive de uma forma completamente diferente daquela que você estava acostumado a viver até o dia que encontrou a Cristo. Mas infelizmente, voltando ao texto em Hebreus, há um grupo que eu disse, está na igreja, mas ainda não entrou no descanso de Deus. E por quê? O autor de Hebreus diz no versículo 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da, o que, irmãos? Desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mais uma vez o coração aí, como foco do problema. Coração duro não consegue ser tocado pela palavra de Deus. Essa semente não germina porque há um coração duro. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você é povo de Deus, você creu no Evangelho e não tem descansado em Deus. Alguma coisa está errada na sua vida. Você precisa entrar nesse descanso. Você precisa deixar a desobediência. Porque muitos não entram ou por desconhecimento ou até por falta de ensino a respeito disso, como está escrito aqui. E Deus está dizendo para estes, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Deixa as palavras de Jesus darem descanso a você. Vinde a mim, lembre disso, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus propõe descanso, e eu vivo ainda sobrecarregado? Jesus me propõe paz, e eu vivo ainda conturbado? Tem algo errado, não pode estar certo, porque está errado. Deus está dando hoje uma chance, como ele diz aqui no verso 8, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Resta um repouso para o povo de Deus. Está lá, está disponível. É como a paz que Jesus me deu. Ele deixou para mim. O que eu tenho feito com ela? Deixo-vos a paz, ele disse. E o que você tem feito com ela? Você perdeu? Você deixou alguém te roubar a paz? Às vezes a gente diz isso, não, fulano roubou a minha paz. Mas quem te deu essa paz foi Jesus. Então guarde ela de todo o preço, de todo o teu coração. Não permita que essa paz vá embora.
Segure essa paz com todas as tuas forças. Resta um repouso para o povo de Deus. Mas eu fico pensando em Jesus, olhando para alguns de nós que não descansamos, que ficamos agitados de um lado para o outro. Você lembra da história de Marta e Maria? Era um pouco parecido com isso. Marta agitada de um lado para o outro e Maria sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Jesus disse para Marta, olha, ela escolheu a boa parte, e isso de modo nenhum lhe será tirado. E quantos hoje estão agitados de um lado para o outro? Fazem ou acham que estão fazendo muita coisa, até para Deus, até com um bom propósito, é para Deus que eu me dedico, que eu me mato por essa igreja. Tem gente que fala assim, hein? Eu me mato por essa igreja, eu dou a minha vida. Descansa em Deus. Deus é o dono da igreja, Deus é o dono da obra, Deus é o Senhor de tudo. Não depende de nós. Faça a tua parte. Faça com carinho, faça com obediência, faça com vontade, mas saiba que Deus é o dono de tudo. Saiba que é o único que a Bíblia diz que trabalha incansavelmente, sabe quem é? O diabo. É o único ser que a Bíblia fala textualmente, trabalha incansavelmente, é o diabo. Até Deus descansou, como ele cita aqui. No 7º dia descansou das obras que fizeram. Mas o diabo não descansa um minuto sequer, porque ele quer arruinar a nossa vida. E ele quer trazer peso para o coração, ele quer trazer culpa, como dissemos de manhã, com as propostas indecentes que tem feito a todos nós, para enganar, para seduzir, para tirar do caminho. E ele incansavelmente trabalha com este propósito. Mas Deus está dizendo a você, ainda resta um descanso. Quanto tempo você perdeu sem aproveitar desse descanso que Deus está te oferecendo, para descanso das obras. Verso 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Bem claro aqui. Quando você entra no descanso, como Deus, você descansa das suas obras. Da mesma forma que Deus descansou das obras, você também descansa quando entra no descanso de Deus. Descansa das suas obras, descansa de confiar em você mesmo, no seu desempenho religioso. Você descansa desse sentimento, dessa angústia que muitas vezes vem ao coração, você simplesmente descansa em Deus. Mas no verso 11 ele diz algo muito interessante, porque ele fala assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo de desobediência. E aqui a palavra parece também contraditória, porque quando se fala em descanso, não se pensa em esforço. Não é verdade, irmão? Fala sério. Eu digo, eu vou chamar você para descansar. Vamos lá virar uma laje. O que você acha? Não é? Parece estranho, né? Vamos nos esforçar, mas ao mesmo tempo vamos descansar. Como é que resolve isso aí? Nada é de graça, só a salvação, irmãos. Essa é gratuita. Por essa nada você precisa fazer. Mas mudar a vida requer esforço. Mudar a mentalidade requer luta, requer insistência. E por isso ele diz aqui, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém caia segundo esse exemplo de desobediência. E mais uma vez, como foi dito no final do capítulo 3 que lemos hoje de manhã, ele está se referindo àqueles que não obedeceram a Deus confiando nas suas promessas e que não entraram na terra prometida porque não creram e simplesmente ficaram ali andando 40 anos até toda aquela geração morrer. Essa desobediência que tirou muita gente do descanso, da terra prometida, não entraram nela, não descansaram nela. Então ele diz, se esforce para que isso não aconteça com você. Se esforce para entrar no descanso. Parece algo tão bom,
mas ao mesmo tempo tem gente que não quer. Irmão, tem gente que vai ouvir essa mensagem e não vai gostar dela. Tem gente que vai ouvir o que eu estou dizendo aqui e vai dizer, não, isso está muito fácil, pastor. Não, tem que ter mais esforço, né? Eu tenho que lutar mais. Eu tenho que manter a minha salvação. Eu tenho que fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então tá bom, meu irmão, fica aí, fica trabalhando, dá tua vida, né? Vai para a cruz também, né? De repente verte teu sangue, salva a igreja, já que você é tão bom nisso. Só isso que eu posso dizer para essa pessoa. Porque o que Deus está convidando está na palavra de forma bem clara, que eu só estou lendo com você. Entre no descanso. Não insista nessa desobediência, não é? Não insista nessa de carregar peso sozinho. Entregue o fardo a Jesus. Ele te convida, venha, deixa comigo. Eu te aliviarei. Não, não quero, eu quero carregar o peso. Tem gente assim? Você conhece gente assim? Tem tudo para descansar, mas não descansa. Tem gente que se ofende até quando descansa. Tem gente que não gosta de tirar férias. É pecado tirar férias. É pecado descansar. Então você é colega do diabo. E o diabo é quem não descansa. Deus descansa. Mas você não pode. Porque você, não, é urgente, a obra, blá, blá, blá. Estuda então, leva nas costas. É contigo. Porque Deus está nos chamando para o descanso. Esse descanso não é sinônimo de irresponsabilidade. Não é sinônimo de desobediência. Muito pelo contrário, é a desobediência que tira você do descanso. Esse descanso não é o sinônimo de displicência, de viver de qualquer forma, mas é de reconhecer a pequenez, de reconhecer o quão insignificantes somos diante de tudo que Deus faz. O quão nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Se não fosse a salvação oferecida por Deus, eu de forma nenhuma conseguiria alcançá-la. Então o autor de Hebreus, ainda nesse texto, ele diz para nós que já entramos como nós devemos agir a partir desse entendimento. Entrei no descanso como Deus me tem chamado, mas como é que eu devo agir a partir daí? O apóstolo Pedro diz na segunda epístola, vamos ler? Segunda de Pedro, capítulo 1, no versículo número 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo número 1, logo no primeiro capítulo da segunda epístola, no versículo número 10. Ele diz, por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Eu sei que fui eleito, eu sei que fui vocacionado, quer dizer, chamado por Deus. Eu sei que Deus me salvou e que nada eu podia fazer em relação a isto. Mas Pedro diz, procure com diligência cada vez maior confirmar isto, e assim você não vai tropeçar em tempo algum. Olha como ele está nos falando sobre isso. Não é para que eu me salve, eu reconheço a salvação que recebi. Mas como disse Paulo, agora pratico as boas obras que Deus de antemão preparou para que eu as realizasse. E ele diz então, faça desta maneira para que você não tropece em tempo algum. Então, em outras palavras, eu estou no descanso de Deus, eu sei da minha vocação, da minha eleição, mas eu devo agir como se eu não levasse isso em consideração. Ou seja, isso não é para eu me fiar nisto. Algumas pessoas têm problema com a doutrina que eu apresento aqui, porque dizem assim, bom, se eu estou salvo, e se Deus vai me manter salvo até o final, eu posso viver de qualquer jeito que eu queira. E isso então não vai influenciar em nada, porque Deus no final vai me salvar. Não é isso que eu estou ensinando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que toda a salvação procede de Deus, tanto na sua execução quanto na sua manutenção. Mas aquele que é de Deus, ele não dá lugar ao diabo.
ele não dá vazão à carne. O que é nascido de Deus não anda na carne. Então, há uma contrapartida. Então, eu tenho a consciência da vocação, eu tenho a consciência da eleição, eu tenho a consciência do descanso ao qual Deus me chamou, mas eu vivo para lutar, eu vivo para me esforçar a fazer o que precisa ser feito, mas não como um peso no meu coração. Essa é a grande diferença. Não como aquele peso de que me traz a responsabilidade toda sobre mim em relação à minha salvação e ao meu relacionamento com Deus. E voltando à carta aos Hebreus, ele diz então, no versículo 12 e no versículo 13, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Há uma prestação de contas, mas é a palavra de Deus que nos desnuda aos olhos do Senhor. Dele nada podemos esconder. Não podemos enganar Deus. A pessoa que pensa aquilo que eu disse ainda há pouco, ela pensa de repente que Deus é tolinho, né? Não, eu fui salvo, vou estar salvo até o final, então posso viver da forma que eu quiser, que no final vai dar tudo certo. Não é assim que funciona, meu irmão. Deus sabe de tudo, Deus conhece o coração. Aliás, Deus é o único capaz de dizer quem aqui é salvo e quem não é. Bom? Deus é o único capaz de dizer quem aqui é salvo e quem não é. Quem de fato foi transformado pelo Espírito Santo e quem não foi, ele é o único capaz de discernir, mas é a palavra de Deus que desnuda tudo, que é cortante, que penetra, que vai no fundo, na razão, em todas as coisas, como aqui está escrito, não é? E qual o nosso estímulo? Veja o versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Eu confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E preciso manter firme esta minha confissão. Não apenas com os lábios, mas com a vida. Como ele diz no início, todos ouviram o Evangelho. Para alguns aproveitou, para outros não aproveitou. Alguns entraram no descanso. Outros não entraram, outros ainda estão tentando lutar com as próprias forças. Mas você que já entrou, fique firme na confissão de Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, através da tua vida, através da tua obediência ao Evangelho. Versículo 15, ele continua dizendo, porque não temos, presta atenção nisso, sumo sacerdote que não possa fazer o quê? Compadecer-se. De quê, irmãos? Das nossas fraquezas. Alguém aqui tem fraquezas? Nós temos fraquezas. Mas ele diz assim, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas tem uma diferença. Qual é? Sem pecado. Nós somos tentados. Jesus foi tentado da mesma forma, só que ele não pecou. Nós temos este sumo sacerdote sobre nós, que nos faz a ligação entre nós e Deus. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Ele é o elo de ligação entre mim e Deus. Só por ele que eu chego a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador, ele é o Senhor, ele é o sacerdote. E ele me dá o exemplo que eu preciso seguir. Sou tentado exatamente como ele foi, mas ele não pecou. Então cabe a mim procurar também não pecar. Mas isso não é um peso. Isso é algo natural para aquele que é salvo. Isso é algo que faz parte da nossa vida o tempo todo, porque temos o Espírito Santo que nos incomoda quando pecamos.
e nos faz voltar ao caminho, nos faz voltar ao Senhor e nos faz confessar a Deus os nossos pecados, e Ele é fiel e continua sendo fiel e justo para nos perdoar os pecados. Como diz a palavra de Deus: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia. E por fim, no verso 16, olha o que ele nos manda fazer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso aqui para um judeu ouvir é muito estranho. Se achegar ao trono, chegar perto do trono, chegar perto de Deus, e ainda mais com confiança, confiadamente, parece impossível. Há uma distância enorme, mas essa distância foi abolida em Cristo. E agora temos acesso. Então ele disse: achegue com confiança junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. É esse fiel que nos mantém até o fim. Porque até o fim você tem acesso ao trono da graça. É interessante como ele chama esse trono, né? Já pensou nisso? É o trono do Deus Todo-Poderoso, é o trono do Senhor dos Senhores, mas é o trono da graça, que me dá o que eu não mereço. E ele disse: achegue a Ele com confiança, a fim de receber graça e socorro na ocasião oportuna. Então é Ele que nos salva, é Ele que nos mantém salvos, e é nele que eu posso descansar. Eu espero que você aprenda a descansar em Deus. Descansar em Deus não é um atestado, não é uma liberação para pecar. Descansar em Deus é depositar nele toda a tua confiança e viver em paz, sem o peso da religiosidade que não leva a lugar algum, mas viver o Evangelho, a boa nova, que é completamente diferente de tudo aquilo que você já ouviu algum dia a respeito de religião. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele te dê descanso, que você ouça e creia na sua palavra para aprender a descansar no Senhor. Pai, eu te peço nessa hora que a palavra que foi ministrada possa trazer paz ao coração dos irmãos, possa trazer consciência a cada um de nós daquilo que somos diante do Senhor, daquilo que o Senhor fez por cada um, e que jamais, por nenhum esforço nosso, conseguiríamos fazer, Pai. Que isso traga paz ao coração, que isso traga descanso em Deus, que nós possamos, de fato, entregar o nosso caminho ao Senhor, a nossa vida, os nossos planos, confiar no Senhor e crer que aquilo que vai além das nossas possibilidades, o Senhor há de fazer, porque é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que sabe das nossas impossibilidades, e não por isso está aí para nos fulminar, mas para nos salvar, nos dar graça e socorro nas ocasiões oportunas em que precisamos. Que nós possamos chegar à Tua presença com alegria, com liberalidade, Pai, que nós possamos assim fazer como o Senhor nos convida. Tira de nós todo sentimento de religiosidade, Pai. Tira de nós tudo isso que aprendemos ao longo de tanto tempo que tem massacrado a nossa vida. Lava-nos, Pai, pela Tua palavra, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.